Olá, estamos iniciando o programa Teorema pela UX-TV, parceira do canal Futura. A nossa proposta, o nosso objetivo é sempre trazer um assunto do momento para o debate e aprofundamento com a presença e participação de professores e alunos da Universidade de Caxias do Sul. Vamos à temática de hoje. Não há dúvida do quanto o ambiente econômico brasileiro atual está conturbado. E diante deste cenário, buscar inovação tem sido crescente. Discutir tal tema mostra a importância de se compreender como superar adversidades por meio da administração. Por isso, o teorema de hoje pergunta: qual o melhor caminho a seguir nos investimentos em inovação e produtividade? Para responder essa questão, nós contamos com a presença, então, de professores, pesquisadores da Universidade de Caxias do Sul e também de uma acadêmica doutoranda no curso de administração. Temos a professora Maria Emília Camargo, que coordena o programa de pós-graduação em administração da UX. Tudo bem, professora Maria Emília? Bem-vinda. Tudo bem, tudo tranquilo. Ok. Professora Marta Elisete Ventura da Mota, também doutora em administração. Tudo bem, professora Marta? Tudo bom, tudo bem. Professor Fabiano Larentes, doutor em administração, professor da pós-graduação. Tudo bem, professor? Tudo certo. E a Deise de Ávila Dias, aluna do doutorado em administração da nossa universidade. Bem-vinda, Deise. Muito obrigada. E aí, professores, professoras, Deise, inovação, né? Também a questão da crise que vivemos nesses tempos. Crise não é novidade, né? Mas certamente é um contexto que exige mais produtividade, mais inovação nas empresas, nos empreendimentos em geral e em todos nós que, de alguma forma, devemos ser empreendedores. Professora Maria Emília, que tipo de investimentos são mais comuns ou que soluções se busca nesses tempos? Bom, eu tenho uma visão que no momento de crise, os investimentos maiores que devem ser feitos é exatamente no capital intelectual, porque no momento em que existe uma escassez de recursos financeiros, as empresas elas têm que se reinventar, elas têm que ter uma forma de poder enfrentar o mercado com a capacidade de aumentar a sua produtividade. E no meu ponto de vista só tem um caminho, é inovar na sua massa crítica, no seu pessoal, no seu capital intelectual, que realmente são as pessoas, são os elementos pensantes que vão desenvolver novas técnicas para poder enfrentar essas crises. E nós sabemos que as crises são cíclicas, então os empresários eles devem estar preparados, que a cada período chega a crise. Nós tivemos a crise dos Estados Unidos, né? A crise na Europa e era a nossa vez. Então, ela foi anunciada? Foi anunciada. Então, o empreendedor que está atento a essas turbulências internacionais e do mercado, ele já estava se preparando, com certeza. E a universidade, o nosso programa de pós-graduação está aí com os nossos professores, com os nossos alunos que são preparados para desenvolver técnicas que podem auxiliar os empresários neste momento. Professora Marta, esse tempo de crise e o investimento intelectual no conhecimento, na formação, etc. No fundo, a crise, como se diz, mas especificamente nesse campo do conhecimento, é também um tempo de oportunidade. Sim. É neste momento, né, que acreditamos que, como a professora Maria Emília disse, nós temos que nos desconstruir para nos construir. E aí vem a hélice do empreendedor. Né? Buscar novas alternativas, buscar novos caminhos, né? Para sobreviver à chamada crise. Como a prof também mencionou que ela é cíclica, né? Acreditamos que ela tem um tempo. Né? Hoje, o capital humano, as empresas, em qualquer ramo da atividade, ela precisa do ser humano. E esse ser humano deve estar com a competência, com o conhecimento, para ele desenvolvê-la. Caso contrário, ele não consegue. Estamos em que momento da crise? Quase saindo? Passamos o pior? Pelos economistas e pela mídia e pelo aquilo que a gente tem percebido, a previsão, certo? 2018... estaremos mais ou menos, tá? Como todos os outros países também saíram da crise, o Brasil também vai sair, né? Mas nesse momento de parada, momento de repensar as estratégias
é agora, né? Sr. Fabiano, então nesse tempo, investimento principalmente intelectual. Isso mesmo, até porque é um tipo de investimento que deve ser pensado e planejado, porque ele não traz resultados de curto prazo. Leva-se muito tempo para isso se consolidar e reforçando que mesmo com essa situação, há empresas e há empresas. Então, a gente vive agora um momento de turbulência, um momento onde predominam ameaças, mas tem empresas que, com o seu predomínio de pontos fortes, elas conseguem desenvolver coisas que as outras não conseguem. Então, também depende muito do que as empresas fazem e, claro, que por isso passa os investimentos em inovação. E não apenas inovação para redução de custos, que aí vai permitir aumentar a produtividade, mas também inovação para buscar novos mercados, para identificar novos nichos, que isso também permite com que as empresas galguem novos postos, consigam identificar novas necessidades de mercado. E certamente isso faz com que muitas empresas, nesse momento, se preparando, claro, a crise é um momento também de criação que permitirá no futuro que elas se preparem e consigam atingir novos objetivos, consigam melhor desempenho em relação a isso aí. Deise, você está investindo fundo na tua formação, no teu conhecimento, na tua vida profissional, na administração, mas também até acadêmica com doutorado. O que você diz? Você está dentro desse escopo, né? Eu percebo que com a crise as empresas olham as oportunidades e é um momento de reflexão. Talvez seja o momento de refletir que é hora de mudar, é hora de investir no capital humano, é hora de investir talvez com outras possibilidades não financeiras dentro da empresa. E isso também vai de encontro com o meu projeto de tese, que eu estudo desempenho organizacional. Eu estudei o desempenho organizacional no mestrado com relação aos modelos mentais e o seu impacto no desempenho organizacional, em especial os modelos mentais do empreendedor. No doutorado, a intenção é continuar com esse estudo, observando quais outros fatores críticos levam as organizações ao seu desempenho. Quando eu falo em desempenho financeiro e não financeiro também, no qual é um assunto atual e que também vai colaborar com a saída da crise, talvez. Então, a intenção do futuro pesquisador, que é a minha intenção, é trazer respostas para as organizações. Em especial, eu estudo o setor metalmecânico e as pequenas empresas. Quem é o seu orientador? Deonir Detoni. Parabéns, realmente me despertou uma curiosidade muito grande, professora Maria Emília. Modelos mentais, quer dizer, quem empreende, ele já tem uma pré-concepção, mas não basta? Não basta. Ele tem que realmente concretizar, né? Então, tem que analisar o que está ocorrendo ao seu entorno, né? Vendo as novas tecnologias que estão surgindo, os novos conceitos, porque como o professor Fabiano falou, inovação é algo antigo, não é um conceito novo. Sim, mas a humanidade vem evoluindo, né? Desde lá da época de Moisés, ele se inovava, né? Mas as empresas devem ter os seus talentos de forma que eles consigam visualizar novas formas de poder se atualizarem e de competir, né? Porque a gente sabe que muitos casos de sucesso surgiram no momento de crises, né? Então é isso que a gente espera. Você perguntou ali para a professora Marta em que momento, que estágio nós estamos da crise. Eu, no meu ponto de vista, acho que nós já estamos passando. Acho que a gente no máximo mais 2 anos e nós vamos superar. Acho que sim, né? Acho que eu que estudei muitos anos a parte rápido, né? É um ciclo rápido. É um ciclo rápido. Eu que estudei muitos anos variáveis econômicas, né? Então eu sempre falava isso. Nós estávamos no auge. Isso vai acontecer no momento que nós vamos ir para o Vale de novo, né? Mas as intervenções, né? E da força tanto dos empresários como das organizações educacionais, vamos assim falar, em todas as universidades, aonde se formam pesquisadores. E agora, por exemplo, nesse nosso encontro, nós temos 14 programas de pós-graduação que vêm apresentar seus projetos, aonde eles têm sempre uma temática de melhorias, de desempenho, de aprendizagem, de conhecimento, como que esses conceitos são trabalhados no momento, na vida empírica, né, das empresas. Porque além da parte teórica, nossos alunos, eles têm que ter um conhecimento empírico, então eles vão para as empresas, vão detectar os problemas e tentar sempre dar uma solução
para os problemas que estão acontecendo e nesse momento, então, é um momento mais propício para a criação de conhecimento. Tudo bem, quer complementar? Uma coisa importante nisso aí, até reforçando essa questão da crise, que, claro, a gente está sentindo muito porque, como dizem alguns economistas, é uma das piores crises pela qual o país está passando, mas tem um ciclo, a gente vai voltar a crescer. É claro que muitas empresas, pelo que estão fazendo agora, a crise, por um lado, ela também é um momento de aprendizagem. Então, ela faz com que muitas empresas que até então estavam acomodadas em algumas situações, resolvam buscar outros caminhos. E até uma coisa importante do qual o Daisy falou sobre os modelos mentais, as formas de ver o mundo, né? Também é uma questão dos próprios empreendedores refletirem da forma como eles percebem as coisas. Porque vamos pensar, por exemplo, aqui na nossa região, onde o aspecto do trabalho é muito valorizado. Quer dizer, paradigmas que a gente tem, né? Isso, mais ou menos nesse sentido. O trabalho é muito valorizado, então muito empreendedor acredita que trabalhando bastante, com dedicação, é suficiente. Claro que isso é muito importante, é uma coisa que, inclusive, estrutura... É um pressuposto. Né? É um pressuposto. Só que isso tem que vir junto com o conhecimento. E é algo que você percebe que é algo que tem que ser valorizado mais pelas pessoas, pelos empreendedores, porque a inovação e o aumento da produtividade ela vai acontecer apenas através do conhecimento. Nós salientamos bastante no primeiro bloco essa necessidade de valorização da pessoa, do conhecimento. Sendo sincero, professores, não dá a impressão que às vezes isso ainda está um pouco distante das empresas, de quem se encontra no meio de uma crise? Quer dizer, se pensa realmente, o foco já se chegou lá, né? Na academia, ok, já temos essa clareza absoluta, mas vocês não percebem que ainda é um desafio para a sociedade perceber que temos que valorizar a pessoa, né? Investir nela em termos de conhecimento, professora Marta? Como eu leciono no PPG a disciplina de desempenho organizacional, né? E a gente tem percebido as análises do desempenho das empresas sempre, geralmente, no lado financeiro, né? Econômico, e não nos intangíveis, que é a parte intelectual e o conhecimento. As empresas, percebo que elas não estão ainda confiantes que, para elas terem o melhor desempenho, ela precisa das pessoas com conhecimento, né? E aí a aplicação disso. E que se hoje, com a crise, que falamos tanto em crise, né, elas estão diminuindo os seus recursos para investir com seus colaboradores, né? Mas como as empresas passam em momentos, possivelmente elas vão se perceber, as grandes organizações percebem isso, certo? E tem aplicação dos recursos para desenvolver os colaboradores, e que isso vai trazer um retorno, e que às vezes não é possível mensurar financeiramente, entende? Mas que as organizações de porte, elas têm esse setor de aplicação dos recursos humanos, né, em cursos, em pós-graduação, até em mestrado e assim por diante. E a especialidade deste profissional, né? Mas há esse paradigma que ainda está acontecendo, que as pequenas e médias empresas preferem investir em inovação de materialidade e não daquilo que não se enxerga, que é o intangível. Você percebe esse problema, Daisy, nos modelos mentais que você está pesquisando? Eu percebo esse problema, percebo também que realmente, como a professora Marta falou, as empresas talvez não estejam investindo tanto quanto deveriam no seu capital humano, seja por um treinamento, seja com auxílio em educação. É a pessoa, é o capital humano que está na frente da máquina, operando a máquina, o seu gestor de RH que está tomando as decisões, que aí, como você me perguntou, a questão do modelo mental, também o gestor de RH, ele está fazendo utilização dos seus modelos mentais para a tomada de decisão, e isso vai influenciar no desempenho da organização, isso com certeza, que isso também eu estou pesquisando no meu projeto de tese, que vai levar, o que leva, quais são os fatores, que fatores são esses? Eu não sei, ainda não sei, mas eu estou pesquisando que fatores críticos que levam a organização ao seu desempenho. Perfeito. Professor, se colocar uma questão geral para lançar assim, para
o debate também, Deise. Quando se fala em inovar, a gente já pensa em fazer uma coisa que nos dê algum resultado, que signifique um desenvolvimento, uma evolução, uma solução. Estou atirando aqui com o franco atirador, tá? Alguém de fora, mas é bom, né? Alguém de fora também dá uns pitacos num campo específico. Vocês acham que há um espaço para o erro nesse processo? Porque nem sempre a gente acerta, né? Mas a gente aprende com o erro. Vejo que cada vez mais todos os discursos, as falas que consideram um processo de inovação fazem uma crítica à nossa mentalidade que descarta o erro, elimina o erro, quem errou está fora. Professora Maria Emília. Não, mas com certeza, o erro é uma variável que está sempre junto, né, em qualquer situação. E assim, ó, porque inovar, né, tem que ir para o mercado e tem que trazer um resultado econômico, senão só fica na invenção. E aí que eu vejo que a parte do capital humano, e como a professora falou aqui, os colegas falaram, a parte intangível é muito difícil de mensurar. Então, eu acho que aí é que as empresas elas acabam não investindo tanto, então eles preferem, por exemplo, adquirir uma máquina que eles dizem que é inovação e que na realidade não é inovação, né? Porque não teve uma criação, não teve uma modificação, foi simplesmente a adequação de um equipamento que vai melhorar a produtividade com certeza, mas... E basta a concorrência de criar a máquina igual ou exatamente, uma nova versão. Se eles pudessem colocar junto com essa, por exemplo, a aquisição dessa máquina, um elemento bem preparado, bem conscientizado de todas as suas obrigações e que ele pudesse fazer a criação e a colocação de algo novo no mercado, seja ele num produto, seja até num processo que ele está utilizando, o retorno com certeza seria bem maior. Pode que não seja a curto prazo, mas as empresas também têm que pensar que é a médio e a longo prazo, de acordo com o tamanho da empresa, com as necessidades, com os recursos que ela tem para investir. E uma coisa importante em relação a isso aí, quanto à questão do erro, é que as empresas também têm que procurar não apenas fazer as inovações, mas também ter um clima para a inovação. E esse clima para a inovação, a gestão da inovação, pressupõe também que aconteçam problemas e os erros têm que estar presentes como elementos que vão constituir a inovação como um todo. E a inovação vai no mercado, existe planejamento, existe estudo, mas sempre tem um risco. Então, é importante as empresas saberem aprender com os erros para poder desenvolver coisas novas daí para frente. Porque a inovação não é alguma coisa que acontece só, como a professora Maria Emília colocou, do maquinário, de uma tecnologia, mas também depende das pessoas. E as organizações deveriam ouvir mais seus colaboradores na mudança de processos e minimizar desperdícios, porque isso vai trazer algum resultado. E como eles é que operam efetivamente o trabalho braçal, né, operacional, se ouvir, poderá mudar os processos. E isso vai diminuir o tempo e minimizar os desperdícios, que isso vai trazer um resultado mais positivo, né? Que é uma inovação, mas em processos. Certamente. Né? Só colocar, eu acho assim também, quando se fala em produtividade, nós temos que lembrar que um grande elemento dentro das organizações é a parte de gestão, né? Então, se nós formos observar, fazer um diagnóstico, muitas empresas elas acabam tendo um resultado negativo em função da má gestão. Então, os recursos humanos, para mim, é essencial que eles estejam preparados para poder gerir melhor as empresas, né? Até porque a produtividade é uma relação entre produção dividido por uso de recursos. Isso aí. Vejamos os exemplos do agronegócio brasileiro, que ampliou muito a produtividade nos últimos anos, sem desmatar e até alguns casos reduzindo a área plantada, aumentou a produção, mesmo com o mesmo tamanho de hectares, ou seja, houve tecnologia, mas também houve gestão, houve inovação presente nisso aí. Eu penso que até a cadeia aqui da produção da uva, do vinho, né? Quanta evolução que houve nesse sentido, com a mesma área plantada, ou até de vinho, Em vacaria também, a cadeia da maçã. É a utilização adequada, né? Exatamente. E o erro traz essa oportunidade para reflexão. O erro traz, o erro faz parte do processo. Faz parte do processo, exatamente. Nos dias 28 e 29 agora de outubro, a Universidade de Caxias do Sul acolhe um evento importante, né? Mostra de iniciação científica, é isso? São dois eventos. Dois eventos. É a Mostra de Iniciação Científica de Pós-Graduação em Pesquisa, que já é a 16ª.
e o Seminário Interinstitucional de Pesquisa em Administração, que é o 11º, que esse agrega todos os programas de pós-graduação em administração do Rio Grande do Sul, onde vão estar professores, alunos debatendo seus projetos de pesquisa, de dissertação e tese. E a mostra, nós temos 150 trabalhos. 150 trabalhos que serão apresentados desde alunos de graduação, mestrado, doutorado e de pesquisadores também, tecnólogos, técnicos. Né? E uma coisa importante destacar é que pela mostra vem aumentando o percentual de trabalhos vindos de outras instituições. Ou seja, é um exemplo de consolidação do evento junto à Universidade de Caxias do Sul. De outros estados, inclusive, né? Para quem tem interesse, como é que pode se informar, participar, assim por diante? O evento está disponível no site da universidade, em eventos. Então, está disponível as inscrições tanto para a mostra quanto para o CIPAD. A gente vai ter, além das apresentações de trabalhos da mostra e do CIPAD, vai ter um grande número de mini cursos de palestras que permite também aproximar não apenas o evento dos acadêmicos, mas também do público em geral, dos empreendedores principalmente. Um assunto que nem hoje, que nós tratamos, é claro que teria muito mais para conversar, certamente é temática também, de alguma forma, nesse evento, professora Maria Emília. Sim, por exemplo, o professor Rony Figueiredo de Andrade, que é da Universidade Fluminense do Rio de Janeiro e da Fundação Dom Cabral, o tema dele, que ele vai expor exatamente, produtividade e inovação desenvolvendo competitividade em tempos de crise. Então, será na sexta-feira, às 11 horas, que é a abertura do simpósio. E à noite nós temos várias palestras também, todos eles com o mesmo enfoque, né? Vem um professor da PUC do Rio de Janeiro, teremos professores das universidades daqui também da região. Então vai ser um momento de muita reflexão. Então, com certeza, os resultados serão bastante profícuos. Né? A gente falou bastante de inovação, né? Mas a presença de pesquisadores da universidade, ela é fundamental para que a nossa sociedade realmente dê esses passos, né, professor? E essa é uma coisa importante de se destacar, porque também por muito tempo a universidade ficou muito distante no meio empresarial, das comunidades. E a gente vê, pelo menos, considerando o que a UCSIS tem feito nos últimos anos, que essa aproximação vem acontecendo. E no momento que a universidade se aproxima, o empresário também se aproxima. É uma via de mão dupla, não é apenas um que vai depender do outro para coisas acontecerem. Professora Marta, algum destaque final? Que faz o convite, né, para todos comparecer, né, prestigiar, porque é uma integração de várias universidades do estado, como o palestrante Rony, como o professor que vem do Rio de Janeiro, o Reinaldo, né, e isso faz o que as redes de relacionamento, né, se amplia, e que os que comparecer, eles vão assistir uma bela apresentação, uma bela palestra desses professores e outros, né, que a gente não citou aqui, mas que faz a rede de relacionamento entre Temos nós. também a professora Clândia, que é da Universidade Federal de Santa Maria, que é nossa parceira, que a palestra dela é Inovação Sem Fronteiras, Desafio para o Século XXI. Então, todos estão convidados para passar 2 dias imersos, né? Muitas atrações, analisando muitas atrações. Bom evento. Obrigado pela contribuição, pela reflexão tão importante sobre esta temática. O Teorema de hoje termina por aqui. Nós voltamos na próxima edição com outro assunto. Até lá!